Olá, meu nome é Ricardo Krause, sou psiquiatra e psiquiatra da infância e da adolescência. Sou membro da Academia Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência e representante do Brasil junto à Associação Internacional de Psiquiatria da Infância, Adolescência e Profissões Afins. Foi uma grande honra ter sido convidado pela Icatu e pela Casa do Saber Rio para conversar com vocês sobre as consequências do isolamento social para as crianças durante a pandemia e dos planos de readaptação quando esse período passar. Tudo vai depender da faixa em que a criança vai se encontrar. Quanto mais nova a criança for, ela pode até gostar de dispor mais da presença do pai e da mãe em casa, embora ela possa não entender, porque os pais vão estar, mas não vão estar tão disponíveis quanto ficam no fim de semana, por exemplo. Existe uma faixa particularmente complicada, que é dos 2 aos 6 anos. A criança ela é muito autocentrada, ela acha que as coisas acontecem por causa dela. Então, se ela não for esclarecida, ela vai achar que as pessoas estão tristes, ou estão mal, ou estão estressadas, por culpa dela, né? Principalmente se ela ouve coisas do tipo, não pode chegar perto da vovó, a gente não pode visitar a vovó, porque você pode passar a doença para ela. Acima dos 6 anos, e quanto mais velha a criança for, aí as preocupações já vão ficando menos concretas e mais abstratas, e o problema vai ser o tédio, o afastamento da escola, a distância dos amigos, a alteração dos hábitos de sono, alteração dos hábitos alimentares, a convivência próxima com o estresse dos pais, toda a situação de insegurança em todas as áreas de moradia, alimentar, né? Então aí já é uma rebarba desse tipo de problema que vai afetar diretamente as crianças. Bom, vamos lá. Nós não sabemos o que vai acontecer, esse vírus é extremamente imprevisível e nós adultos não temos ciência do futuro. A gente sabe do que já aconteceu, não do que vai acontecer. Esses exercícios de antecipação do futuro são garantia na certa de ansiedade. Mas quando a gente fala de crianças, a gente deve sim informar o que está acontecendo sem excessos e sem detalhes desnecessários, né? Principalmente de uma maneira que não gere dúvida. Por exemplo, em casos de adoecimento, em casos de morte, a comunicação deve ser o mais adequadamente direta, respeitando-se os limites do bom senso, né, e do bom gosto, mas jamais fazendo colocações abstratas e vagas do tipo vovô virou uma estrelinha, mamãe foi viajar. Porque isso deixa uma sensação de dúvida, isso deixa uma sensação de expectativa de volta. E aí a criança vê todo mundo ao seu redor triste, chorando, e vai achar que pode ser por alguma coisa que ela, criança, fez. E aí vem assim, se ela viajou, por que ela não volta? Se ela virou estrelinha, por que ela não volta para ficar comigo? Será que é alguma coisa que eu fiz de errado? A partir dos 6 anos, a criança passa a ter um conhecimento maior, ela começa a ter um contato diferenciado com as suas emoções, mas é importante a gente entender que conceitos como nunca, sempre, para sempre, esse definitivo, é um conceito que ela só vai conseguir aprender a partir dos 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, com a chegada da adolescência e do pensamento abstrato. Elas vão responder na medida direta de quem as está estressando e como essas pessoas as estão estressando, porque quem estressa a criança não é o vírus, é o comportamento dos pais e a maneira dos pais em lidar com essa situação. Obviamente, na situação de confinamento, na situação de mudança de rotina, as crianças vão se manifestar mais irritadas, mais ansiosas,
com algum medo, algumas até mais deprimidas, mas isso só atinge um nível preocupante quando atinge crianças que já tinham uma predisposição, que já tinham um quadro de base de dificuldade em lidar com ansiedade, com expectativa, com desregulação emocional. Confinamento não foi uma escolha, o confinamento foi uma imposição dos fatos. A maneira de lidar com isso faz toda a diferença. Uma coisa que me vem à cabeça é aquele filme A Vida é Bela, em que o pai, numa situação absolutamente adversa de um campo de concentração, consegue ir transformando. É claro que isso é um cenário idealizado, mas é um exemplo de que maneira ele consegue transformar ludicamente um ambiente extremamente adverso numa transição viável para uma criança. Um dos conselhos mais enfáticos que a gente dá, uma das coisas mais perigosas que devem ser evitadas, são os pais desabafarem na frente dos seus filhos, das crianças, principalmente no sentido de uma fala catastrofizante. Nós não vamos ter onde morar, não vou ter dinheiro, você está gastando muita luz, a gente vai morar na rua e coisas do tipo, que a criança vai ouvir de uma forma extremamente concreta. Na verdade, definitivamente, nós não sabemos. Nós só saberemos quando as crianças voltarem para a escola e a gente puder fazer uma análise bastante individual, porque a questão não é o que a criança deixou de aprender, mas aquilo que ela aprendeu, esqueceu e precisa reaprender, precisa saber para aprender coisas novas. Na verdade, são as consequências desse período que vai implicar num comprometimento cognitivo inevitavelmente, que está no cerne das discussões sobre a velocidade ou a premência da volta das aulas presenciais. O que a gente precisa pensar também, que escola não é só matéria, não é só a questão curricular. A escola é o espaço de troca, o espaço de aprender a sociabilização, é o espaço de você ter adultos confiáveis fora do ambiente familiar que servem de referência para as crianças, principalmente. Né? Além disso, a gente teve um uso absolutamente indevido de telas, que vai afetar a dinâmica de relacionamento social, o ritmo de sono e todas essas questões que vão precisar ser pensadas no retorno. Nós precisamos avaliar, em relação às crianças, todo o comprometimento, nós precisamos avaliar todo o comprometimento de socialização, da interação, todo o comprometimento cognitivo na capacidade de apreensão do mundo da criança, não só, nem principalmente em termos de conteúdo, do que ele aprendeu ou deixou de aprender, mas o quanto o neurodesenvolvimento foi afetado. O neurodesenvolvimento depende muito de uma interação com o ambiente e aí com as pessoas fora do núcleo familiar incluídas. Um ponto muito importante é a gente saber e prestar atenção em avaliar o quanto a esperança foi atingida e como nós podemos reverter isso, restaurando uma crença de que as coisas muitas vezes não acontecem da maneira que a gente espera, mas que nós temos recursos para mudar isso, principalmente se nós estivermos juntos e cuidando um dos outros. Mais do que nunca, vai ser fundamental a ação, o papel de especialistas e de pessoas que estejam atentas às possibilidades para que a gente consiga superar esse evento, e nós vamos conseguir. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participação e esclarecimento.